todos, nosso abraço. Fiquei muito feliz ontem lá em Vitorino Freire. Nós recebemos ali um irmão que veio de Paulo Ramos e ele aceitou Jesus assistindo aqui às lives e com muita alegria ele foi lá de Paulo Ramos, mas estava lá e eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas sendo abençoadas com a palavra do Senhor. Meus irmãos, aí está o texto. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Ok? Pode passar aí. Agora nós vamos para o verso 19. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Agora 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe, você pode marcar aí na sua Bíblia a palavra chefe, a palavra adorou, a palavra partindo, a palavra Jesus se levantando. Olha, e chegando Jesus àquela casa, aquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta. É aqui a frase da nossa mensagem, está bem aqui. A morte perdeu. A menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. 24, 25. E logo que o povo, está dando tipo aqui uma na caixa aqui, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina se levantou. Isso é muito lindo, meus irmãos. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Antes de nós entrarmos no texto, hoje eu vou fazer de modo diferente. Estarei fazendo de modo diferente para a nossa participação, e eu queria que você muito me escutasse. Eu vou falar paulatinamente, mas esse assunto que eu vou falar é muito sério. É muito sério, que há uma necessidade da igreja saber desse assunto. Hoje eu vou falar sobre isso, a morte perdeu. Não, pode aguentar lá mesmo no texto, já que eu volto para aí. Antes de eu entrar na introdução. Queridos, antes de nós falarmos sobre o capítulo lido, eu vou falar sobre 4 coisas envolvendo a morte. Ouçam bem. 4 coisas envolvendo a morte. Se há um mistério que cerca a humanidade, seja o doutor, seja o médico, seja o juiz, seja o advogado, seja o filósofo, é a questão da existência humana. Isso é indecifrável. A briga, a discussão sobre essa questão da existência humana, em especial da vida além túmulo, ela é muito cheia de enigmas, e não há ninguém na terra, deixa eu dizer para vocês, que possa esclarecer essa questão metafísica, eu diria dessa forma. Vocês sabem que depois da morte de Aristóteles, um dos seus discípulos, e em especial os biógrafos, pegaram as obras e encontraram temas relacionados à metafísica. Posteriormente, a metafísica ela foi sendo desprezada. E hoje nós temos uma questão muito séria nessa dialética que envolve essa temática da existência humana. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando nós atentamos para essa questão, nós temos o traducionismo, que envolve o ato de se criar o corpo e também se criar a alma. Depois nós temos o que é falado do criacionismo. Posteriormente, cada alma individualmente Deus vai colocar no ser humano, quando ele cria esse corpo. E nós temos também o que é chamado de preexistência da alma. A escola de Alexandria
ela vai seguir, e muitos pais também de Alexandria vão seguir a ideia platônica. Inclusive, muito do que sabe da teologia dicotômica, corpo, alma, ou corpo, espírito, vai partir da dita visão filosófica de Platão. O que acontece? Platão acreditava na preexistência da alma. Ela já existia antes de vir ao corpo. Essa alma peca, e quando essa alma peca, como castigo, ela vai receber um invólucro, ou ela vai ser colocada no corpo, que é visto como uma prisão. É daí que toda ideia de aberrações contra o corpo, como sujo, nojento, feio, imoral, imprestável, como pregava o gnosticismo, vai existir dentro e até fora da igreja. Que o corpo não presta, que o corpo é uma maldição, que o corpo é uma prisão. Isso começa com a ideia platônica, porque, biblicamente falando, o corpo foi feito pelo Senhor. Então, nós temos que atentar para isso. Então, nós temos essas três concepções que elas se seguem dentro dessa trajetória da análise da existência humana. Mas a primeira coisa que nós podemos analisar e atentar é sobre o que seria a morte. O que é a morte para você? Você tem medo da morte? O que essa morte representa para nós? Por que muitos crentes têm medo da morte? Quando eu atento para isso, a primeira coisa que nós devemos analisar é que a morte, ela tem o seu aspecto figurado. Quando nós atentamos para o processo histórico, a morte ela era vista como um ser que tinha um reino, ou um tirano maléfico, que dominava um reino cheio de trevas, de dor, de tristeza, de escuridão. Nesse particular, a morte ela era vista como um tirano. A morte também, ela foi configurada como sendo uma pessoa com uma foice na mão, atrás das almas que ela teria que colher. Isso é muito sério. E as pessoas têm aquela imagem da morte com uma roupa preta e com uma foice na mão. E aí se criou a ideia de que a morte, ela é esse ser que, na verdade, seria um caçador de almas humanas. Pode colocar bem aí na tela, Salmo, e o pastor me ajuda aí lendo, 18, versos 5, 6. Como é que diz aí? Depois do Salmo 91, 3. Leia aí rapidinho. Vocês vão anotando essa referência, e é muito sério que eu vou falar aqui, por isso que vocês precisam atentar para isso. Aí não pegou ainda, cadê? Cadê o som daqui? Tristezas no inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Agora o Salmo 91, verso 3. Vocês viram lá, laços de morte. É como se a morte, ela fosse um caçador ou uma pessoa que anda com a foice procurando as pessoas para ceifá-las. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Há uma outra tradução que diz, ele te livrará do quê? Do laço da morte. Então você tem aqui uma ideia de que a morte, ela seja esse caçador de almas humanas. Mas dentro da concepção judaica, a morte, ela era vista como um espírito maligno, ou um anjo que tivesse o poder da morte. Vocês sabem que lá em Êxodo, no capítulo 12, a Bíblia fala que o anjo da morte haveria de passar. Então preste atenção. Primeiro, estamos falando da morte como um tirano,
Segundo, estamos falando da morte como um caçador de almas humanas. Terceiro, estamos falando da morte como um espírito maligno. Ou então, falando da morte como um anjo tendo o poder da morte. E nós podemos analisar também que a Bíblia fala da morte como sendo um dos cavaleiros do Apocalipse. Lá você tem a fome, mas você também tem a morte. Perceba que, por que as pessoas têm ideia de que a morte seja uma caveira? Por que as pessoas têm ideia de que a morte, ela seja alguém com uma roupa preta e uma foice? Por causa dessa visão, que na verdade é figurativa. E se eu não souber que a morte, ela tem esse aspecto figurativo, eu vou trazer problemas para mim, biblicamente. A morte não é um tirano. A morte não é um espírito maligno. A morte, ela não é um anjo que tem o poder de matar. A morte, ela não é uma caveira. E tem mais. A morte, ela também não é um veneno perigoso. Vamos ler aí Mateus 16, 28. Coloca aí só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, lendo essa referência aí. Como é que diz? Em verdade vos digo que alguns há do que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Por causa dessa expressão provarão, alguns entenderam que a morte seria um tipo de veneno que a pessoa poderia ingerir e morrer. Então, aí se tem essa conotação da morte. Veja que eu estou colocando aqui porque esse aspecto figurativo que a Bíblia fala da morte perpetrou dentro das igrejas e muitas pessoas veem a morte dessa forma, dessa maneira, no seu aspecto literal, mas que na verdade é figurativo. Mas aí vem a outra questão que eu quero falar com vocês, da questão da morte entrando nos seus sonhos. Por que você está dormindo e às vezes você sonha com a sua própria morte? O que acontece quando você sonha com a sua própria morte? Alguém diz, é porque você vai morrer, é porque chegou o seu dia. Na verdade, não. Às vezes, quando você sonha com a sua própria morte, é sinal de que alguma coisa ruim você tem que morrer. Às vezes a tua língua grande, às vezes a tua falsidade. Vocês entenderam? Sonhar com a sua própria morte é fazer com que desejos maléficos do seu eu sejam mortificados. Paulo diz, eu confesso que a cada dia eu morro. Então, sonhar com a própria morte é você saber que você precisa se modificar em algumas áreas da sua vida. E quando você sonha com outra pessoa, pastor, duas coisas podem acontecer. Se você sonhar com uma pessoa, talvez você sonha com ela porque você tem alguma hostilidade contra ela, ou talvez você sonhe com uma pessoa morrendo porque você gosta daquela pessoa, ama aquela pessoa e não quer que nenhum mal lhe suceda. Então tem essas duas questões quando você sonha com alguém morrendo. Às vezes você tem raiva demais de uma pessoa e tem tanto desejo que ela morra que você sonha com ela morrendo. Mas às vezes você ama tanto uma pessoa que você não quer que ela morra. Isso também pode acontecer. E a outra coisa que nós podemos analisar é que às vezes você sonha matando alguém. Matando alguém. Segundo alguns estudiosos, isso pode dizer que você precisa matar alguns pecados da sua vida. Esse é o sentido que alguns dão para essas interpretações. É claro que isso está no campo da análise mental, está no campo da análise da suposição, porque a mente é um labirinto humano que ninguém compreende, nem psicólogo, nem o próprio Freud, que é o pai da psicanálise, ele pode penetrar na mente humana. Só Jesus pode penetrar na mente humana. Só Jesus. Então a primeira coisa que você está entendendo aqui hoje é tudo sobre essa existência da morte. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. E a segunda, quem não tem medo da morte? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, dos irmãos que estão aqui.
Quem tem medo da morte? Levante a mão quem tem medo da morte. Isso, pode levantar. Tem uma, duas, três. Quem tem medo da morte? Só quem tem medo da morte. Baixa a mão. Quem não tem medo da morte? Olha, rapaz, vai lá. Vou fazer mais uma vez a pergunta sincera. Quem aqui está nesse culto e não tem medo da morte? Quem não tem medo da morte? Levante a mão mesmo com sinceridade. Olha, aí se tu não tem medo, não, pastor, Jesus pode me levar agora mesmo nesse culto aqui. Quem não tem medo, né? Aí baixaram. Não aguenta, aguenta. Baixa a mão. Quem tem medo da morte? Isso, muito bem. Coloque aí na tela Hebreus 2,15. Leia aí, pastor, para os irmãos. Hebreus 2,15. Vamos lá. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O escritor aos Hebreus está dizendo que aqueles que não conheciam realmente a salvação, que não viviam na paz de Cristo, todos tinham medo da morte. Preste atenção nisso. Mas por que, pastor Aziel, que nós temos medo da morte? Olhe para cá. Às vezes você tem medo da morte, não é porque você não seja crente. Escute bem, meus irmãos, hoje é um ensino. Não é porque você não seja crente. Às vezes tem irmão que diz, pastor, o senhor tem medo de morrer? É porque ainda nós vivemos em duas polaridades. Eu vivo em dois mundos. Eu vivo no mundo espiritual, mas eu vivo no mundo físico, material. E essa matéria, olhe para cá, essa matéria gosta desta vida. Essa matéria ama essa vida. É lindo ver o sol nascer. É gostoso. É bonito você olhar uma mesa farta. Todo tipo de comida e tu comer. É gostoso, irmão. É bom tu ser casadinho. É ou não é? É bom você aproveitar a beleza da vida, sim ou não? Porque a vida é um dom de Deus. Mas por que alguns temem a morte? Temem a morte porque nós estamos ligados, o espírito, o homem, ele é tanto matéria, Gênesis 2,7, e soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida, e o homem tornou-se o quê? Mas a Bíblia diz, e do pó da terra ele fez o quê? O homem, ou seja, matéria e o espiritual. Essas duas coisas, elas estão infusas em nós. E aí o que acontece? Aquilo que é mortal, aquilo que é material, tem gosto desta vida. É por isso que Paulo diz, eu estou em aperto. Tem hora que eu quero partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Está lá em Filipenses, capítulo 1, você pode ler do 20 ao 21, 23. Então por que nós tememos a morte? É porque nós estamos ligados com estas duas coisas, material e espiritual. E esse lado que é espiritual, ele pede para as coisas espirituais. E o material, ele pende para as coisas materiais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quando a morte está se aproximando, você perde o medo da morte? Pastor Aziel, o que é isso? Sim. E ainda vou dizer mais. Eu li há muito tempo um livro de Freud, que ele disse que estava lendo, ele tinha câncer, e ele estava lendo, e de repente ele teve uma crise. Ele caiu, desmaiou. Quando ele levantou, ele disse, se eu tivesse morrido agora há pouco, a morte seria doce. Talvez você diga assim, pastor Aziel, mas e o pecador que não tem Jesus, que não tem Cristo, na hora da morte? Ele pode até ter paz na hora da morte. Porque a Bíblia não está dizendo que ele vai ter vida eterna. É bom entender isso. A Bíblia diz em Apocalipse que depois da morte, segue-se o juízo. Segue-se o juízo, olha para cá. Então, nesse momento, quando você
Eu estava agora no curso de doutorado e eu vi um doutor que está fazendo teologia, ele é doutor em psicologia, e ele disse que pegou o Covid. Ele não é crente. Ele disse que depois que começou a estudar sobre a morte, deu vontade de fazer teologia. E ele disse que, enquanto estava com o Covid, ele disse que estava tão forte que ele chamava a morte para ele. Ele queria a morte. Ele não tinha mais medo da morte. Porque quando vai chegando o momento de atravessar o Jordão, quando vai chegar o momento entre a linha divisória, esta vida e a outra vida, a mãe do Champlin, escritor do Novo Testamento, ele disse que ela faleceu de câncer. E ele disse que um dia ela chamou ele e disse: meu filho, eu tenho tanto medo da morte. Ele disse: mamãe, o que é isso? Ele disse que ela falou para ele: meu filho, eu tenho medo demais da morte. Mas ele disse que o câncer começou a se intensificar. E já na semana que ela teria que falecer, que ela faleceu, já próximo à morte, ela chamou ele e disse: meu filho, eu não sei o que está acontecendo. Eu perdi o medo da morte. Você não pede para nascer. Você não tem medo do que a vida vai lhe oferecer. Porque você não sabe quando vai nascer. Você sabe quando vai morrer. Mas para aquele momento da morte, há um preparo. Os grandes especialistas, psiquiatras, psicólogos que se dedicaram à tanatologia, estudar a morte, tem estudo de tudo, irmão. Tem estudo para tudo. Se tu botar na internet qualquer estudo que você imagina, até estudar a morte, tem pessoas que estudam a morte. E esses estudiosos começaram a analisar a morte em pessoas que estavam hospitalizados e tiveram morte clínica. Eles perceberam que essas pessoas que voltaram traziam alguma coisa de informação do além. Muitas pessoas. Vocês sabem que hoje é quase normal se falar nessas mortes clínicas. E aí o mais importante aqui é que eu li um autor que diz que o crente que tem Jesus na vida e que tem a esperança da salvação, na hora da morte, ele vê a presença de um ser luminoso, glorioso, Jesus Cristo, que ele é quem corta o fio de prata. Pode ler aí, pode colocar aí Eclesiastes 12, verso 6, como é que diz? Coloque aí. Antes que se rompa o cordão de prata, isso, e se quebre o copo de ouro, isso, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Isso aqui tudo é tu. Isso aqui é tu. Tu é esse copo de ouro. Às vezes tu é um bichão, tu é importante aqui na terra. Copão de ouro, presidente, não sei o que, mas o fiozinho vai cortar. E Jesus é quem corta. Lá em 1 Samuel 2, a Bíblia diz: ele é quem tira a vida e ele é quem dá a vida. Vai chegar o momento que ele vai cortar o teu cordão. Olha aqui, o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte. Tu vai se acabando todo. Mas e nessa hora da morte? Quem é que vai caminhar contigo? Nessa linha divisória, entre o aqui e o lá. Quem é que vai caminhar contigo? Hein, Gesso? Aí é que faz a diferença. É Apocalipse, coloca aí na tela, 14, 13. Eita, coisa boa é a Bíblia. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, eita, bem-aventurados os mortos, glória a Deus, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos
e as suas obras os seguem. Vai continuar a vida. O Senhor vai chegar e vai dizer: teu dia chegou, porque Eclesiastes 3, a Bíblia diz: tempo de nascer e tempo de morrer. Mas na hora que chegar a tua hora, tu não vai entrar em desespero. Oh, é bom ser crente, meus irmãos. É bom ser crente. Tu não vai ficar desesperado. Tu não vai perguntar o que vai ter do outro lado. Quando o Jordão passar, unido, e entrarmos no céu, veremos lá, qual a areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será. Quando ele cortar o fio, do outro lado tu vai ver tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, cintando. Eita. Oh, aleluia. Quem pode adorar esse Deus? E eu vi um certo médico dizendo: não, cada pessoa que tem uma religião, que tem uma fé, ele pinta o mundo, ele pinta. Se é o católico, é o católico. Se é o ateu, é o ateu. Se é o estoico, para cá não. A nossa mente não é assim. Jesus disse em João 14, 1-2: não se turbe o vosso, crede em Deus, na casa de meu há muitas moradas. Olha para cá, meu irmão. Eu sei que tem crente que morre de câncer. Olha para cá. Tem crente que morre de câncer. Tem crente que morre de virada. Tem crente que morre de doença. Tem crente que morre de velhice. Tem crente que morre de uma bala perdida. Para nós não faz a diferença. Na hora que ele cortar o fio de prata, a linha divisória aqui acabou. Mas o céu vai se descortinar para você. Só quem crê nisso. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Coloca aí Romanos 8:15. Leia aí. Por que na hora da morte tu vai perdendo como crente o medo da morte? Lê como é que diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Eita, glória a mas Deus. recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Papai, está chegando a minha hora. Eu me lembro que quando a minha mãe, foi o dia dela falecer, aí a gente banhou ela se animou, aí disse: rapaz, a mãe vai ficar boa, a mãe está alegre. E aí ela pediu para sentar, e ela olhou para o meu pai e disse assim: vamos à viagem, vamos à viagem. E ninguém entendeu, a gente naquela aflição. Elas: vamos voltar para a nossa casa. É assim, meu irmão, né? A nossa pátria, Filipenses 3:20. Na hora da morte, tu já está ali. Eu já li de vários homens de Deus. Na hora da morte, eu li de um autor que diz que estavam matando um crente, matando o crente, fuzilando o crente, e um homem assistindo. Aí esse homem era incrédulo. E aí de repente ele disse que quando matavam um crente, ele disse que via os anjos descendo e levando o espírito daquele irmão. Ele sentiu tanta alegria que ele chegou e disse: ei, tira esse daí, bota eu no lugar dele. Eu quero morrer, porque os anjos estão levando para a presença de Deus. É assim. Eita, glória a Deus. Isso aqui, irmão, crente precisa entender isso. É por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4:18: consolai uns aos outros com estas palavras. Porque todo mundo aí é com medo. Os crentes é com medo da morte, pensando que é uma caveira, pensando que é um bicho, pensando que é uma foice, pensando que é um espírito. Deixa eu dizer, não existe morte, meus irmãos. Digam comigo: não existe morte. Diga comigo: a morte. Diga: a morte não existe. Qual é a primeira vez que a palavra morte aparece na Bíblia? Vamos colocar aqui Gênesis 2:17. Leia aí. Vou mostrar para vocês essa palavra morte. Por isso que eu comecei dando o conceito do aspecto figurativo. Como é que diz? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim, dela não comerás, isso, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou Adão e Eva em um estado de gozo e de glória,
e deu uma vida maravilhosa. Olha para cá. Vida eterna Adão teria se não tivesse pecado. Mas no momento em que ele peca, Deus já começa dizendo aqui antes: se vocês não me obedecerem, certamente, a morte não é uma caveira, morte não existe como caveira, morte não existe como foice, morte não existe negócio de sonho. Sabe o que é a morte? A morte é simplesmente uma passagem. Se você obedece a Deus, a tua passagem é para a vida. Se você não obedece a Deus, é uma passagem para uma vida eterna sem Deus. A morte é só isso. Não é que existe morte no sentido de um objeto, de uma coisa. Por isso que você não pode ter medo. A morte é uma a morte, vida, é existência. Eu diria que a morte seria apenas uma passagem. Quem tem vida, que é Jesus, vai entrar para a vida. Quem não tem Jesus, vai entrar para uma vida eterna, sem alegria, sem paz, sem salvação. Coloque aí na tela, Lucas 16, 22. Vamos lá rapidinho. E o 23. Olha aí a passagem. Olha a passagem. Como é que diz? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso. E morreu também o rico e foi sepultado. Isso. Vai. E no inferno ergueu os olhos. E morreu o mendigo e foi levado para onde? Diga bem forte para aprender. Ele foi levado para onde? O seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Ou seja, ele passou a ter uma existência lá no seio de Abraão, lugar de gozo, lugar de alegria, lugar de prazer na presença de Deus. E o outro que não quis saber de Deus, ele foi levado para onde? Para o inferno. Ou seja, a casinha dele agora é no inferno. A existência, ele não morre. Por isso que eu estou dizendo que não existe morte. Ele não morre. Ele não morre. Ele tem apenas uma passagem. Que é para o tormento eterno. A partir desse momento, olha, se tu está sentadinho bem agora, se tu morrer, eu estou usando essa palavra aqui, é apenas uma passagem. Se tu tem Deus sincero, vida santa, vida pura, vida verdadeira, na hora que tu fechar os olhos para essa vida humana, vai ter uma outra existência. Ou com Deus, ou sem Deus. E aí, para onde é que tu quer ir? Porque a Bíblia diz que vieram os anjos e levaram o mendigo que era fiel a Deus para onde? Seio de Abraão. E o rico que não queria saber de Deus? Para o inferno. Essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Está aí na palavra de Deus. E sabe por quê? Quando Deus fez Adão, ele fez para a vida, uma existência cheia de vida, de bênção. Mas aí Adão quebrou a obediência e entrou para outro tipo de existência de vida, a vida em pecado. Romanos 5,12, coloca aí, para os irmãos terem uma ideia. Eu quero que você leia para que você entenda bem direitinho. Quando botar teu corpo velho no caixão, se tu foi crente fiel, teu destino é o céu. Mas se botar o teu corpo no caixão, houve a separação do espírito, teu destino, se tu não era sincero, não era crente, não era verdadeiro, teu lugar é um inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Como é que diz? Portanto, Isso. como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Antes de Adão pecar, só tinha um tipo de existência de vida. Qual era? Ele ia viver eterna. Quando ele pecou, desobedecendo, vem outro tipo de existência. Aqueles que estão no pecado vão viver eternamente para a morte. A terceira coisa é que nós temos dois tipos de morte. Digam comigo, dois tipos de morte. Morte física, que é a biológica também, e a morte espiritual. Vamos lá, quais são os dois tipos de morte? Pronto, a morte física é o seguinte: chegou a tua velhice, tu morreu. O carro bateu em tu, quebrou cabeça, tu fez o quê? Pronto, é a tua passagem. A forma que o carro te bateu, o Covid te levou, não é morte não, é só uma passagem, tu passou. Agora, quando tu cruzar a linha de chegada, é por isso que Deus disse para Daniel: tu vai até o fim.
Eita, glória a Deus. Ai, mas é bom ser crente. Tu vai até o fim. Agora, na hora que chegar na linha de cruzada, que tu fechou os olhos para esta vida. Eita, meus irmãos. A Bíblia diz que quando Estevão estava morrendo, o que foi que ele viu? O que foi que ele viu? Na hora que crente está morrendo, ele não vê capeta não, ele não vê morte com ferro na mão não. Quando o crente está morrendo, passando dessa vida para outra existência, ele vê os céus abertos, ele já vê a glória de Deus. Eita glória, oh aleluia. Aí é por isso que a gente canta, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre. Pronto. É bom ser crente. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Era glorioso Deus a triunfar. Eita, vai ser bonito. Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Olha, irmão, está lá no hospital, está doente. Eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que eu gosto de pregar é Bíblia. Porque é o seguinte, se tu morrer ou se tu passar para outra vida, tu estás garantido com Jesus Cristo. Aí você é feliz. Morte física é a separação da alma do corpo. Morte espiritual tem dois tipos. A morte espiritual é quando você não está bem com Deus e se separa de Deus. Foi separado. Mas existe a morte espiritual eterna, que você não quis saber da vida de Jesus, da vida de Deus, não quis saber de ser crente sincero. A morte chegou e tu desceu para a eternidade. Aí tu vai gemer por toda a vida. Negócio sério. Coloca aí Apocalipse 20, 14. Lê aí. Eita, rapaz, é pesado. Olha lá como é que diz. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso. Esta é a segunda morte. Pronto. É a segunda morte. É a morte eterna. É a morte espiritual que tu vai viver separado de Deus eternamente. Cuidado, desviado. Cuidado, crente falso. Cuidado, pastor, que está me ouvindo aí também. Senão tu vai para a vida eterna sem Deus. Mas quem é crente sincero, não é assim? Eita, glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que eu leio, olha, eu leio, não há tanto tratamento no Velho Testamento sobre morte. Mas Josué, pastor Gés, quando ele estava pertinho de morrer, ele chegava com naturalidade e dizia assim: eu agora vou pelo caminho de todos os mortais, eu vou me ajuntar com os meus pais. Olha aí. Sabe qual é o maior problema? É que a gente trata da morte como se fosse um bicho. Para o crente não existe morte. Para o crente ele só vai mudar de residência. O endereço aqui era na terra, agora o teu endereço é aonde? É no céu. Quem é que vai para lá? Tu que está aqui, tu tem certeza que tu vai para lá? Negócio sério. É negócio sério. Agora preste minha atenção. Vamos lá para o texto. Eu vou correr aqui para encerrar. Pode passar, não, o texto bíblico. Aí depois eu volto aqui, porque aí eu finalizo aqui de modo diferente. O texto bíblico. Aí a Bíblia diz que chegou Jairo. Quem foi que chegou? Já. Não, me ajude a pregar. Quem foi que chegou? Diga assim, Javé iluminado ou Javé ilumina. Pronto, esse é o sentido de Jairo. Jairo, olha aí, Jairo era um chefe. Era um chefe. A palavra grega lá é arcon. Arcon é príncipe. Arcon é um chefe. Arcon é um cabeça.
Primeiro, quem vai chegar para Jesus é um dos cabeças da sinagoga. A sinagoga, ela surge no cativeiro, durante o período do cativeiro babilônico. A sinagoga, ela vai ter diversas funções: culto de adoração, culto do ensino das escrituras, da Torá, e também era um local de estudo. Até a igreja vai pegar o modelo de culto da sinagoga. E foi o lugar que mais Paulo usou para pregar o evangelho, as sinagogas. Essa sinagoga, ela era dirigida por anciãos, chefes, líderes, e Jairo era um deles. Só que Jairo não era uma pessoa qualquer, Jairo era um bichão, que a Bíblia chama ele aí de quê? Chefe. Tá aí ou não tá? Tá aí, olha, é no 9 aí, tá bem aí, chefe. Era grande, o homem era grande. Mas tem coisa que a tua posição não pode te dar e nem pedir. Olha para cá, tua posição não impede tu de morrer, tua posição não impede teu filho ou tua mulher de morrer, teu dinheiro não impede você de morrer. É por isso que tu tem que deixar de ser besta. Eu não gosto de negro, mas tu vai morrer do jeito do negro. E vai feder do jeito dele. A irmã que quer se apresentar, tu morre do jeito da irmãzinha feia. Pode botar pó na tua cara, tu dentro do caixão. Porque tem delas que até para morrer é vaidosa. Aí eu não quero que ninguém veja minha cara assim. Mas na hora que te botar no caixão, vai passar um diazinho, a terra vai entrar, comendo primeiro a madeira. E depois entra na tua cara feia. E se tu não for crente sincera, ainda vai arder no fogo do inferno. É assim que a Bíblia diz ou não é? Não sou eu, não, é a Bíblia. Agora, se você serviu a Deus com humildade, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser rico, pode ser pobre, mas serviu a Deus, vai lá para as mansões celestiais. Oh, aleluia! Só quem glorifica a Deus, só quem adora. Quando o ladrão olhou para Jesus, lembra-te de mim quando tu entrar lá no teu reino. Ele disse: hoje tu estarás comigo lá no paraíso. Você vê que os relatos dos evangelistas sinóticos, eles têm uma certa distânciazinha, mas não confrontam nada. Se você lê Marcos e Lucas, diz que a menina estava à morte, à beira da morte. Já Mateus diz que a menina tinha morrido. O certo é que o pai vai em busca de Jesus e no meio da caminhada, a mulher do fluxo de sangue, só para mostrar, a mulher atrapalha um pouco a viagem de Jesus. O intercurso, ela é uma atravessadora. Depois eu vou falar de crente que é atravessado. Mas hoje não vou falar dela. Ela entra e atrapalha um pouco a viagem. Só que Jesus é um ser cheio de amor. Jesus, ele atende a todo mundo a toda hora. O texto diz que Jesus ainda estava lá na casa de Mateus. Aí o pai chegou aflito. Jesus, socorre. Minha filha está à beira da morte. Olha, irmão, a Bíblia diz, e Jesus se levanta. Na mesma hora Jesus se levantou. Eu vou lá agora, rapaz. Jesus é assim, é cheio de amor, é cheio de ternura. Ele está pronto para ajudar. Na mesma hora. Aí a mulher atrapalha um pouco a viagem. Quando ele vai indo, aí chegam os emissários. Perturba mais Jesus, não. A menina morreu. Acabou. Aí o pai, as lágrimas desceram. Jesus olhou para ele. Eita, rapaz, é bom a Bíblia, rapaz. Eu gosto de ser crente, irmão. Jesus olhou para ele e disse assim: crê somente. Eita, glória a Deus. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Mas sabe por que Jesus disse isso, pastor Douglas? Está aí no texto. Está bem aqui no texto. Está aqui no texto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver bem aqui onde é que está, meu Jesus. Está bem aqui. Olha aí, ó. A Bíblia diz que esse homem chegou
Está aí, ó. Prosequinei. Olha aí, ó. Prosequinei. Ele chega, ele era grande, ele era importante, ele era poderoso, ele era um chefão. Mas quando ele chega, ele sabe o que ele faz? A nossa Bíblia diz assim, ele adorou. Só que aqui no grego, a ideia é, ele se ajoelha e bota a cara no pó. Porque tem crente que quer receber bênção, aí a gente levanta a mão, ele fica assim, ajeitando. Tem crente que diz que quer receber bênção, aí ele fica, olha, irmão, pode largar isso, irmão, quero até dizer, se tu adoeceu, a Bíblia diz, comunique com os santos as tuas necessidades. Eu estou com vergonha de dizer, eu não quero que exponha a vovó, tua avó vai morrer. Sim ou não? Eu não quero que exponha o papai. A Bíblia diz, comunica, vamos criar uma rede de oração. Fulano está doente, eu oro daqui, tu ora dali, ele ora de lá, a gente ora daqui, e Deus, se quiser, faz um milagre. O homem chega, e a menina morrendo, e ele faz o quê? Ele se joga. O Strong diz que há 4 ideias para esse verbo. Esse verbo se adorar, esse verbo adorar, ele é se jogar no chão e botar a testa, sinal de puro quebrantamento diante de alguém que é grande. É assim. Segundo, sinal de alguém que reverencia, chegar, pegar a mão e beijar. Terceiro, sinal de alguém que está quebrantado, sabendo que só aquela pessoa pode fazer alguma coisa por ela. Ele se quebranta. Se ajoelhou. Me ajuda, Jesus. Meu menino está morrendo. Esse homem que era tão grande, se vocês analisarem aí no próprio texto bíblico, ele vai fazer 3 coisas. A primeira, ele está angustiado. Ele vai atrás de quem? Vamos lá, me ajude a pregar. Ele está angustiado. Ele vai atrás de quem? Me diga aí. Ele, quando vai atrás de Jesus, por que ele se ajoelha diante de Jesus? Ele reconhece que só Jesus é o Senhor. Respeito. Tem crente que entra na igreja, diz que vem adorar Jesus, ele não respeita nada de Jesus. É conversando o tempo todo, é com o celular em mão, é só indo beber água, como se fosse fazer ultrassom amanhã. Senta no banco, não adora a Deus. Olha para cá, milagre só recebe quem se quebranta diante dele. Quem veio adorar ele aqui esta noite? Oh, aleluia. Tu pode ser grande, tu pode ser quem for. Sabe por que Jesus se levantou logo para ir atrás do homem? Para ir atender ele? É porque esse homem, a primeira coisa que ele faz é se jogar para Jesus. Te joga para Jesus, irmão. Deixa quem quiser falar, bota a tua boca no pó, grita para ele, chora para ele, adora ele, canta para ele, e o milagre vai chegar. Só quem acredita assim, diga glória a Deus. Ele se jogou. Um homão grandão, meus irmãos. Às vezes nós estamos no culto, queremos ser tão bonitinho. Paulo diz em Atos 20, que não tinha a vida dele como prece, até teu glória a Deus é elitizado. Glória a Jesus. Não é assim? Quem pode levantar as mãos? É só assim. Elitizado. Agora quando tu morre, sabe como é que eles fazem contigo lá no hospital? Joga tu nu dentro de um saco preto. Levanta até a tua mão. Tu nua, sem nada. E rebola. É só rebolando. Puf. É assim ou não é? Parece um animal. É bom ser crente. Chegar para Jesus e servir a Ele mesmo. Irmão, vamos servir Jesus, irmão. Irmão, vamos servir Jesus, irmão. Irmãs, vamos servir Jesus, irmãs. Vamos adorar esse Cristo que é o poderoso. Porque na hora que tu adorar Ele, Ele se levanta para te ajudar. A Bíblia diz, está no particípio grego, e levantando-se. Na hora que o pai falou, ele se levantou. E foi. Aí lá ia o pai com Jesus. Para ser mais não incomodar o homem. A menina
Aí Jesus disse, se aquieta, crê somente. Aí vão para casa. Quando chega lá na casa, os flautistas, se vocês analisarem, lá em Apocalipse 18, e aqui nesse texto, são as únicas vezes que aparece a palavra flauta. Flauta era o instrumento mais fácil de se fabricar. Toda festa tinha flauta. Só que essa flauta aí era de chorar. Era de chorar. Era para tocar, para fazer choro de ato fúnebre, de lágrima, de dor. E quando Jesus chega, a casa é de dor, a casa é de grito, a casa é de tristeza. Só que quando ele entra, o quarto, a menina está lá, tinha aproximadamente 12 anos, aí o quarto está cheio de gente. Olha para cá. Jesus leva todos os discípulos. Todos, ele não levou só um. Só que quando chega lá, ele queria partilhar, porque nem todos estavam aptos a verem grandes milagres. Tem irmão que prega assim: Jesus tinha 3 amigos íntimos. Não, senhores. Jesus não tinha panelinha. Pode acabar com essa interpretação, é toda errada. Quando a Bíblia diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, quer ver? A Bíblia diz que tudo que Jesus recebeu do Pai, ele partilhou para todos. Até Judas recebeu as instruções de Jesus. Agora, ele particularizava, é porque nem todos estavam ainda preparados para ver o sobrenatural de Deus. Ele mesmo disse, eu queria dizer coisas mais profundas, maiores, mas vocês não estão preparados. Quando Jesus ressuscita, está lá em Atos 1, ele fica 40 dias, ele ficou só com os discípulos? Ele ficou com todos. Então pronto, não invente essa ideia não, porque isso aí é para dizer, eu tenho que ter meus amigos íntimos. Não, tu pode ter, agora a Bíblia não ratifica isso aí não. Nós temos que ser amiga de todos. É assim. Porque tem irmã na igreja que ela só quer andar com a fulana de tal. Essa é a minha maior amiga. Aí despreza as outras, não é assim? Até nós também. Só ando com fulano. Eu só ando com o pastor Douglas. Eu só ando com, não é assim? Pode ser assim não. Um dia anda com um, outro dia anda com outro. É assim. Nem que a gente não goste muito, mas Paulo diz, suportar uns aos outros no amor. Mas estou comigo. Nem que a gente não goste muito. Pronto. Né? Sentar com ele, bota ele para comer, bota arroz para ele, bota pastor. Pronto, desse jeito. Aí bota muita pimenta no prato dele, para ele ficar chiando lá. Isso aqui é, pastor? Está chiando aí desse jeito. Bota para ele comer açaí. É assim. Jesus vai. E quando ele vai entrando na sala, aí está a canção. E o choro, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí Jesus parece mais educado. Jesus diz, tirem todos daqui. Jairo, irmão, era um homem de condição. E aquilo ali tudo era só um show. Eles estavam se aproveitando da posição de Jairo, ganhando dinheiro para chorar e para tocar flauta. Mas Jesus, que conhece o coração, ele sabia que tudo ali era só lágrima de crocodilo. É por isso que Jesus diz, cai fora tudinho. Ai, meus irmãos, quando Jesus disse assim, cai fora, eles se zangaram. Olha, sabe aí, olha aí o texto grego. Olha aí, olha. Olha aqui como é que está aqui, ó. Categelon, sabe o que é? Olha, é debochar. Eles debocharam. Esse Jesus é muito irresponsável, é muito mal educado. Eles zombaram. Rir, não era só rir não, eles estavam zombando, debochando de Jesus. Jesus entrou na sala e disse, ei, pode parar com isso aí. Porque, irmão, tem irmão que só amedronta e traz tristeza. O pai vai entrando, aí está o pessoal chorando, seu Jairo, oh, que menina boa, não é, Jairo? E aí pronto, Jesus, ei, cai fora. Cai fora. A menina, eita, é aqui. A morte não vale nada para Jesus. Agora eu digo que nem um pastor de Camboriú, tu não entendeu o mistério. A morte não vale nada para Jesus. Quando ele entrou, ele disse, a menina, ela não está morta. Ela só está tirando um cochilo. Há uma religião que confunde morte com sono. Só que Jesus não é doido, não. Jesus sabia que ela estava morta. Coloque aí 11:4 de João. 11:4, rapidinho. Olha aqui. Jesus apenas disse isso, olha.
E Jesus ouvindo, vai lá, rápido, lê, me ajuda aí. Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 11, verso 11, coloca. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele disse, Lázaro, nosso amigo. Agora o verso 14, como é que diz? Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro estava morto ou não estava? Ele usou a palavra dorme, só no sentido figurado. Jesus olha e diz, a menina pode acabar com o show, pode acabar com esse lágrima aqui, pode acabar com o choro. Tem irmão que gosta de ir para velório, não é porque ele está com pena do morto, não é só para beber café. É. Tudo ele faz, já vi foi muito deles. Você é o que do morto aí? Ô, senhor. Aí tá lá a bandeja, né? Bolacha, chá de todo tipo. Ô, senhor, isso aqui era gente nossa. Bota aqui Aí taca. Tem muito, irmão. É. Aí a noite todinha, né? Na casa dele está faltando açúcar, está faltando café. Eu vou tirar o couro, é bem aqui já. Aí, ó, bolacha, café. Até de manhã. Na hora que é para sepultar, ele diz assim, fica lá sem eu e sem gente minha. Pronto. Tem deles, irmãos, que são especialistas de ir para velório. É. Tem outros que vão, quando o homem morre novo, deixa a mulher bonita, aí ele vai, viúva, senhora, senhora, não é assim? Cuidado. Aí dá um abraço, ele era gente tão boa, não é assim? Nem conhecia. Tem muito irmão que é desse jeito aí. É até irmão, quando a gente faz festa de aniversário, tem crente que às vezes eu nem conheço aquilo quando é dia do meu aniversário. Aí tá por aí, Toninho. Aí bolo, parabéns, Sastão. Eu disse, parabéns. Eu sei que um dia esse aí tá saindo aí. É pronto. Tem bolo! Estão lá. Tem pizza, vão. Não é assim? Tem muitos que vão para velório por causa disso. Jesus mandou eles saírem porque ele não estava amando a menina. Eles estavam fazendo um show, um teatro. Eles se zangaram. Vocês podem observar que eles não prestavam? Que quando Jesus disse a menina está dormindo, era para eles fazerem o quê? Era se alegrar, pastor Maurício. Opa, obrigado, Jesus. A menina, ela está só dormindo. Vamos embora, gente. Eles ficaram, foi zangados. Esse Jesus não presta. E acabar com a festa. Mas quem é o dono da vida? Jesus disse, Lázaro está só dormindo. Aí os discípulos dizem, pois se está dormindo, não precisa a gente ir lá. Não entenderam também o negócio. Jesus disse, não, eu vou lá porque ele está morto. Quando chega lá, meus irmãos, a morte não vale nada para Jesus. Quando chega lá, aí as irmãs dizem, já de 4? Jesus diz, eu não estou perguntando, 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia. Quem crê em mim ainda, que esteja morto, viverá. Só quem crê que vai viver com Cristo. Só quem crê. Não te disse eu? 4 dias. Aí Jesus pega o pai, pega a mãe, Pedro, Tiago, e entra. Já tinha expulsado todo mundo, trancou a porta. O Marcos, Mateus não cria cena nenhuma. Vocês se lembram que o pai chegou para Jesus e disse assim, vai lá aonde está minha filha, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Olha a fé desse homem. Não é assim? Só que Jesus é amoroso. Ele chega, ele não impõe a mão. O que é que ele faz? Na hora que ele chega lá, olha para cá, Mateus só diz isso. A menina está deitada, está na cama, está morta. Aí chega o pai e a mãe. Jesus só faz isso. Ele segura na mão dela. Na hora que ele segura na mão dela, a vida de Jesus entra no corpo daquela menina.
Lá em Marcos diz assim, Talita cumi, menininha, mocinha, era uma meninazinha, tantos sonhos para ela, tanta vida pela frente, 12 anos, tantos projetos pela frente, a vida tinha acabado ali, mas a morte não vale nada para Jesus. Ele chega e diz, ela não está morta, só está dormindo, porque o dono da vida chegou. Quem glorifica Ele? Quem glorifica Ele? Levanta. Só diz assim, Jesus não tem show, irmão, Jesus não tem espetáculo. Ele não tem espetáculo. Ele só pega na mãozinha da menina, levanta, filha. Aí ela levanta. Aí pronto, entrega para os pais. E a Bíblia diz que a notícia se espalhou. Coloque aí, vou encerrar aqui agora. Coloque lá. Observem bem, por que a morte perde? Diga comigo bem forte, toda a igreja. Porque sabemos aonde ir quando ela chega. Quando a morte chegar na tua casa, no teu lar, para onde é que tu vai? Me diga aí. Hein? Ah, o pastor já falou aqui. Quando a morte chegou na casa de Jairo, ele foi para onde? Ele foi para o terreiro de Macumba? Ele foi para um centro de espiritismo buscar a vida? Ele foi para onde? Quem é que é o dono da vida? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por... Se tu queres vencer a morte, o caminho é a vida. Jesus Cristo. Agora, quando tu chegar nele, adore a Ele. Se lance aos pés dele. E em segundo e último lugar, por que a morte perdeu? Olha aqui, ó. Porque nós conhecemos aquele que tem o poder sobre ela. Irmãos, vocês sabem aí nas referências. Eu já falei 11, 4, 11, 14, 25, 26, 43, 44. Jesus chega e diz, Lázaro, quanto dia ele estava morto? 4. Mas vocês sabiam que lá no livro do Velho Testamento já estava claro, coloca lá a introdução, rapidinho, que a morte nunca valeu nada. Olha aí, o cristão à luz da Bíblia é consciente que a morte é resultado do pecado. Porém, no momento em que passa a confiar em Deus, a viver em Cristo, está assegurado que a morte não lhe vence. Jó 19, 25, Jó estava acabado, estava no pó, ele tinha hora que estava com medo, tinha pesadelo, mas um dia ele abriu a boca e gritou, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele vai se levantar e vai me dar vitória. O salmista Davi também não tinha medo da morte. Depois você pode ler o Salmo 16, 8, 11. Paulo deixa claro que Deus aboliu a morte e trouxe a vida. Lê bem aí, 2 Timóteo, coloca aí, depois a gente volta para cá. 2 Timóteo 1, 10, vamos lá, rapidinho. Eita, irmão, isso aqui é para tu sair daqui e dizer, não, meu caixão está comprado, mas, porque a minha sogra diz, ó, tem um meu caixão. Ela diz, a Adriana não gosta, mas ela diz logo, meu caixão já está pago. É assim. E ela diz direto, eu não tenho medo da morte não. E eu disse, por que a senhora tomou a vacina? Ei, minha sogra! Irmão, é bom a gente exagerar não. Como é? Lê aí. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, isso, o qual aboliu a morte. Ele aboliu a morte! E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Eita, só quem tem essa certeza aí, dê glória a Deus, só quem tem. E aí nós vamos finalizar, eu sei de qual, mas coloca lá, 15:55. Ele vai ler aqui agora, nós vamos encerrar com isso aqui. 15:55, vai lá, de 1 Coríntios. Eita, meus irmãos, olha o que Jesus fez com a morte, velho. Para que crente tem medo de morte? Vai. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê a morte? Onde está, ó inferno? Cadê, inferno? A tua vitória? Vai, pode botar o outro, vai. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vai. Mas graças a Deus. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Vai ler. Que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, meus irmãos. Diga, levante comigo a sua mão bem forte e diga, a morte perdeu. Diga, a morte perdeu.
Porque você tem vida. Em nome do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Cadê? Bota o 26 para nós cantar aqui, todo mundo junto. Me deu vontade de eu cantar aqui com a igreja. Não é o 26? É, coloca aí. Vamos lá, os músicos. Mas bem suave, bem direitinho. Eita, coisa boa. Oh, irmão, se lembre disso.